a instalação na sessão do Tribunal do Júri do S5 de Letras, situado na Sala 5 do Bloco 1 do IFCE Campus Crateús. Passo, darei início à chamada dos jurados e dos demais integrantes do tribunal. Peço que respondam presente ao ser mencionado. Jurado 1, Josélio. Presente. Jurada 2, Joyce. Presente. Jurada 3, Lídia. Presente. Jurada 4, Bachago. Presente. Juíza Valdeide. Presente. Advogada de defesa de Zefa, doutora Inami Adenic. Promotor de Bina, doutor Omotundi. Presente. Advogado de defesa de Bina, doutor Banjopô. Presente. Promotora de Zefa, doutora Chimamanda. Presente. Zefa, Presente. Bina. Presente. Testemunhas de Zefa, Beta. Presente. Sozé. Presente. Vovó Bebeca. Presente. Arthur Lemos. Presente. Testemunhas de Bina, João Pedro Capita. Presente. Emília. Presente. Rosália. Presente. Chico. Presente. Declara aberta e instalada a sessão do Tribunal do Júri desta comarca. Será submetido a julgamento o processo entre Zefa e Bina sobre o ovo da galinha. Vamos ouvir a defesa e a acusação. Bom dia. Eu sou a doutora Imana Daí. E agora a gente vai ouvir, vou fazer a minha defesa da minha cliente, senhora Zé. Senhora Zé é uma senhora humilde e que está aqui apenas em busca de provar os seus direitos e a sua propriedade na galinha e o seu direito nesse ovo. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas para minha cliente. Então, senhora Zé, a senhora está ciente do que estão me acusando hoje? Estou. Então, por favor, me diga a mim e ao tribunal sua versão dos acontecimentos, por gentileza. Primeiramente, eu vou dizer aqui para vocês que eu jamais imaginei passar por uma situação como essa. É muito complicado. Minha mãe me criou muito bem criada. Eu jamais, nunca na minha vida imaginei, passou na minha cabeça um dia tomar o pouco que o outro tem. Jamais. A gente sabe que a situação onde moramos é muito complicada, muito. Mas jamais foi uma opção para mim tirar o pouco que o outro tem. E foi o que aconteceu, tiraram de mim o pouco que eu tenho. E aí, aconteceu o seguinte, eu vinha percebendo a moça, né, dando-me pra galinha, mas eu achei que era no intuito de ajudar, né, porque a situação sempre foi muito ruim para todo mundo, e se a gente se ajudar, claro que fica melhor, né. E achei que era no intuito de ajudar, deixei, né. Aí chegou um belo dia que ela prendeu a galinha pôr o ovo lá e ficar com a galinha. Aí foi onde começou a confusão. Então, senhora Zé, a outra parte desse processo, tem algo contra a senhora? Não, só essa questão do ovo mesmo. Já houve desavenças entre as duas antes? Então, como a senhora pode provar que as ações da senhora Bina são de má vontade com a senhora, justamente para prejudicar? Ela sempre vem debochando da minha cara, sabe? Eu jamais sou assim. Olha, eu agi por impulso quando aconteceu, né? Mas ela vinha me provocando o tempo todo. E eu tenho certeza que ela é uma feiticeira. Ela fez um feitiço, tenho certeza. Protesto, meritíssima. A Zefa está acusando, está levantando suposições pejorativas sobre a personalidade da minha cliente. A senhora nega ou a senhora concede o protesto? Só será permitido acusação fundadas no caso ovo. Nada que venha atrapalhar o processo. Obrigado, Continuidade. Senhora Zé, há quanto tempo a senhora possui a galinha?
E em questão de manter essa galinha, como é que a senhora faz a alimentação diária dela? Já faz muito tempo, inclusive, essa galinha, ela não é apenas assim um objeto, é algo para nossa alimentação, mas também é algo sentimental, né? Tem valor afetivo? Tem valor afetivo. Eu ganhei ela de uma antiga patroa minha, que eu arrumava a casa dela, né? Em agradecimento pelo trabalho que ele fez, ela me deu essa galinha, né? E ela é um símbolo de força, de perseverança, né? De vontade de lutar pelas minhas coisas e já faz muito tempo que eu tenho ela. Aí desde então eu venho mantendo ela com o que eu tenho, né? Eu planto feijão, colho e compro lá na vendinha o arroz. Aí o que eu tenho eu dou para elas. Certo. Então, esse ovo saiu de uma galinha que é de propriedade da senhora. A senhora, de alguma forma, provia um ambiente favorável para que essa galinha pusesse ovo no seu quintal? Sim, eu fazia um ninhozinho para ela pular, tinha matinho para ela comer. E a gente sabe que galinha não só se alimenta do que a gente dá para ela, né? Ela vai procurar as coisas para ela comer também. Mato, esses bichinhos que ficam, grilo, essas coisas assim, com tudo. Até rã, se duvidar, por isso que a gente bota até em chiqueiro, né? Quando vai comer. Então, senhora Zé, a senhora conhece a senhora Bina há muito tempo. É de conhecimento de todo o tribunal que ela é uma mulher casada. E ela se encontra grávida e sozinha. A senhora pode me dizer o porquê dessa situação? Ela já mora lá há um tempinho, sabe? Mas o que a gente sabe é que o marido dela está preso. Motivo desse conhecimento. Né? Protege peixes, não tem necessidade dessa argumentação passada ao meu cliente, não tem sentido nesse processo. Bom, mediante o caso, é verídico e dou fé que o marido dela está preso. Então, está tudo ok, não é mentira, é verdade, realmente aconteceu. Mas isso não leva ao caso da moça, né, da questão do ovo. O marido dela está preso. Dando continuidade. Sim, mas pai E a senhora Zefa? Eu sou advogado promotor, estou aqui para defender a minha cliente, a Bina. Pois bem, dona Zefa, a senhora cria outros animais em seu quintal? Galinhas também. Só galinhas? Certo. Quando a sua advogada de defesa perguntou se a senhora provia situações para que essa galinha pusesse no seu quintal, o que foi que a senhora disse? A senhora fazia um ninhozinho, né? E eu olhando aqui fotos da sua casa, a senhora confirma que essa daqui é a sua casa? Não. Olha com atenção. Sim. Sim, é a sua casa. Ok? Agora, vejamos uma foto da casa da minha cliente. Bem mais arborizada, com mais vegetação. E é de conhecimento geral que os bichos preferem ambientes assim de vegetação para pouco. E a sua, ao que me parece, tem plantas muito pontuais e uma área vazia, sem nada. A senhora não pensa nisso, já que a senhora cria mais de galinhas, não pensa em plantar mais vegetação? Não, é porque aí está mostrando tudo, mas tem a plantação, como eu disse, eu planto feijão e planto outras coisas também. Mas conta nos autos do processo que uma das razões para a galinha impor são as sombras. Eu no quintal da protesto. minha vizinha. Protesto, pois a minha cliente, ela tem provas suficientes das quais ela é alimentada sim, a galinha. Inclusive, Não está em pauta a alimentação da você galinha. está Não dizendo está que em não pauta. tem Eu vegetação estou na casa da tratando minha da vegetação, cliente. meritíssima. Não estou entrando em pauta da alimentação. Não, você está entrando que não tem vegetação. De fato, a nossa cliente, como é do conhecimento de todos, ela não tem condições financeiras suficientes para investir em plantações, em vegetações, porém ela alimenta a galinha dela da própria alimentação dela. Dessa forma, meritíssimo, ela não pode ser acusada de dever plantar vegetações. A galinha dela, se a galinha não estava morrendo de fome, não tem porquê ela dar além do que ela não pode. Se ela estivesse tão satisfeita lá, minha cara colega, ela não teria ido comer no quintal da minha cliente. Como é do
contradizendo, está se Não. metendo aqui na minha parte. Estou apenas dizendo que havia alimentação. Poderia não ser das melhores, mas a galinha não passava fome. Como é do conhecimento de todos, a própria Bina jogava o milho para atrair a galinha. Qualquer animal que estivesse ao redor poderia se sentir atraído por esta alimentação. Não passar fome é o básico, é o mínimo que o dono de alguma coisa deve prover para o seu animal. Isso não está sendo posto em discussão. Ela dava alimentação à galinha, mas não era suficiente. Caso fosse, ela não teria ido comer no quintal da minha cliente. De fato, não é. Estou entrando em discussão, repare bem, minha colega, eu acho que é um erro de interpretação seu. Eu estou abordando as condições em que o ovo foi posto, as condições de sombra, de vegetação. Não estou entrando na alimentação. Isso é uma falta de decoro meritíssima. A minha colega está se intrometendo na minha parte com a regra. Estou apenas, meritíssima, justificando que, tendo plantação ou não, ela é a dona da galinha. E se a galinha não estava morrendo de fome, é porque ela tinha o que comer. Poderia não ser uma fartura, pois a minha cliente não tem condições financeiras suficientes. Talvez, daqui a alguns anos, ela poderia melhorar, vender essas galinhas e dar uma condição melhor. Mas, no momento, realmente, ela não tem condições financeiras de investir além da sua sobrevivência. Só gostaria de pontuar isso. Meritíssima, a falta de decoro da minha colega é impressionante porque na parte em que a advogada de defesa se referia a Zefa, eu emiti comentários muito pontuais de protesto, de modo que eu não interferi na linha de raciocínio da minha colega, e eu estou sendo aqui lesado por uma colega que não tem a capacidade de perceber que eu, enquanto promotor, estou desenvolvendo uma linha de raciocínio com a minha colega. Por isso que eu não admito mais esse tipo de interferência. A senhora está ciente disso? Estou ciente que apenas estava justificando a sua fala, pela qual nós não temos plantações no quintal dela, porém estou justificando as condições financeiras da minha cliente, reforçando. Mas isso faz parte do momento em que você se referir a ela. No momento em que eu estiver deliberando com ela, limite-se a protestos pontuais. Não são necessárias dissertações sobre a alimentação que a galinha leva. Isso não está em discussão neste momento. Vamos voltar para o caso ovo, dando continuidade, porque temos ainda muito o que ouvir. Certo, Meritíssima. Eu sou um advogado bastante compromissado com a causa. E voltemos à discussão. Obrigada. Sobre a vegetação, já que eu fui interrompido. A vegetação, a senhora não pensa em plantar mais? Penso, mas como minha promotora disse, infelizmente, no momento, eu planto o que eu posso, que é o meu sustento, o sustento das galinhas. Mas, olha, você disse que você pode. A terra de Luanda é fértil. E olhemos qual é a data desta sessão. Dia de 1º de janeiro. Em janeiro, segundo o calendário climático de Luanda, nós estamos no período de inverno. Se o solo é fértil, se está chovendo, a senhora tem condições de plantar o que a senhora quiser. Está aqui. Mas me falta um milho, porque como eu vou plantar um milho A se eu não senhora cria principal? galinhas e não tem milho, a senhora alimenta com o quê? Arroz e feijão, com que eu como, eu dou para eles. Será que isso é suficiente? É o que eu posso dar. E além disso, a gente sabe que galinha não come só milho, né? A galinha também come vegetações, como já foi citado, come bicho, come até bosta. Então, Mas é uma questão a se levantar. A senhora cria muitas galinhas. A senhora tem cercado na sua casa? tinha, né? Mas infelizmente chegou a cair e eu ainda não tive condições financeiras para poder levantar novamente. Aqui estão, senhoras e senhores, a foto do que um dia foi o mundo. Perceba que a alimentação da minha cliente é precária
e ela não oferece condições para que os bichos fiquem resguardados na sua propriedade. A senhora pretende, em algum momento, consertar esse Com mundo? certeza. Quando tiver condições suficientes, com certeza. Mas a senhora preza pelo bem-estar dos seus animais? Sim, claro. Inclusive, como foi dito, ela é um símbolo assim de força imensa para mim. Tem um grande valor emocional. Sim, eu compreendo. Se a senhora diz que preza tanto pelo bem-estar dos seus animais, repare numa contradição. Porque senão, se a senhora realmente se preocupasse com o bem-estar deles, a senhora teria pensado melhor nessas condições. Tem alguma coisa errada aí na sua argumentação. O que a senhora me diz? Porque quem quer cuidar oferece condições. Se a senhora não coloca uma cerca, a senhora está sujeita a vir passar por um momento como esse no tribunal. Não seria muito mais fácil levantar uma cerca e tem que Seria mais fácil se eu tivesse ela tem que sua dinheiro. propriedade tivesse ido para o quintal dos outros? Se eu tivesse condições, com certeza seria mais fácil. Mas como eu já disse ao senhor, eu infelizmente não tenho. Eu não posso tirar da minha boca, da boca deles, deixar de alimentar eles para construir um mundo. Vamos ver até onde essas condições que a senhora alega são corretas. A senhora já passou por tipo de situação assim parecida? Assim, de animais seus entrarem no quintal dos outros? Não? E a que a senhora atribui a isso? Ela vivia jogando comida, fazendo caminhozinho para a galinha ir. Por isso que a galinha foi. Mas repare que se um animal seu não foi para o quintal de outra pessoa, eu não atribuo outro fator a não ser a sorte. A sorte, senhoras e senhores. Porque se não há cercado e esses bichos andam soltos por aí, eles poderiam ir para o quintal de qualquer um. E alegar que minha cliente estava dando milho para que sua galinha, especificamente a sua galinha, fosse lá pôr, é uma suposição um tanto quanto absurda. Porque minha cliente nada mais fez do que um elemento de caridade cristã com os animais. Dá de comer a quem tem fome. Essa máxima faz sentido para a senhora? Eu também cheguei a acreditar que fosse por caridade. Mas quando ela quis me tomar a galinha e o ovo, eu já não acreditei mais nisso. Eu reparo mais contradições, porque quando Imani, minha colega, perguntou para a senhora, como é que é a sua criação? O que a senhora disse? A senhora disse que é uma mulher muito gentil, preocupada com o bem-estar dos outros. Só que uma pessoa com essas características não diria, abre aspas, Guina, você é uma cabra, uma feiticeira. Com base em que a senhora acusa minha cliente de ser uma feiticeira? Porque ela conquistou, ela magicamente fez com que minha galinha fosse para o mundo dela, para o quintal dela. Senhoras e senhores, reparem como esse argumento é absurdo. Usar magia para justificar a fome de um animal, a falta de sombra que um animal tem no seu quintal que ele vai procurar na minha cliente. Então, é uma série de equívocos, de confusões, que a senhora não sabe administrar. A senhora diz que é uma pessoa gentil e agride a minha colega, tanto verbalmente quanto fisicamente. Mesmo a senhora sabendo que ela está grávida. Por que a senhora fala isso? A senhora diz que teve uma privação de sentidos. É muito fácil alegar privação de sentidos quando a senhora sabe da condição dela e a senhora mesmo assim a agride. A senhora é mãe. A senhora é mãe de Beta. A senhora sabe as dificuldades de uma gravidez. E mesmo assim, você a agrediu. E sei também que gravidez nenhuma faz você roubar nada. Não faz roubar, mas não está entrando em questão isso. Está entrando em questão a sua agressão. Você atribui a que isso? Acho que todo mundo na vida já errou. Admito que errei. Mas ela por diversas vezes também me provoca. E uma grávida que provoca, ela quer o quê? Isso é um justificativo para você?
Você poderia ter prejudicado esse feto e você diz que todo mundo erra. Senhoras e senhores, esta testemunha é que ela apresenta série de inconsistências, de incoerências, que vocês, eu tentei esmiuçar perfeitamente, senhoras e senhores. E à medida que passaram outras testemunhas, nós pretendemos derrubar a sua tese. Vamos dar sequência à sessão. Agora vamos ouvir a Bina, que ela tem a dizer. Não é a Bina, não. É a próxima testemunha. A próxima testemunha. Quem é o próximo naquela lista? É o Beto. A testemunha é Beto, filho da Zefa. Eu vou começar o questionamento com ele. Então, Beto, você é próximo do filho da senhora Bina? Você não é próximo do filho dela? Protesto, meritíssima, há uma confusão aqui. O personagem Chica, minha testemunha, está sendo colocada como filho de Bina, o que é uma inverdade absoluta. Beta e Chico são apenas amigos, como consta nos autos. Vamos. Desse jovem que mora com você, vocês têm algum tipo de relação? A gente tinha relação, certo? A gente era muito próximo, amigos, mas como a Bina, né, prendeu a galinha no quintal dela, e a gente começou a se afastar, a brigar. Você costumava brincar com o Chico? Vocês se consideravam amigos? Sim. Então, onde ficava esse local da brincadeira de vocês? Você já parou para pensar, Beto, você poderia estar sendo distraído para que a Bina pudesse fazer essa situação de atrair a galinha? Sim. Me fale sobre o último acontecimento que você relatou para sua mãe, por favor. O último que eu falei para minha mãe, quando eu cheguei em casa, que eu vi que a Bina estava prendendo a galinha, certo? Quando eu estava olhando, eu vi ela colocando o milho para a galinha. Estava amarrado na corrente. Então, você foi uma testemunha visual de que Bina realmente fez uma trilha de milho que atraiu essa galinha para o quintal. Então, como se encontrava essa galinha lá? Quando ela chegou no quintal da Bina, como é que se encontrava essa galinha? Qual era a situação? Estava lá por livre espontânea vontade, apenas comendo milho? Como era que ela estava? Eu vi que a Bina colocou o milho e a galinha não foi para o livre espontânea vontade. Quando ela colocou o milho no quintal, a galinha foi lá, onde a Bina se aproveitou e começou a prender a galinha. Sem mais perguntas. O senhor é filho. Ah, seu Beto. Vamos começar assim. Quantos anos o senhor tem? 24. Há uma inconsistência nessa sua fala. Então responda. Qual a sua idade? O senhor é criança? O senhor é adolescente? Adolescente. O senhor estuda? Trabalha? Só estranho. Só estuda. Nos autos do processo, consta que o senhor é um rapaz muito travesso, como é da idade, como é adolescente, o senhor gosta de fazer brincadeiras, né? O senhor já costuma fazer brincadeiras na sua casa? Travessuras? E a reação da sua mãe? Qual é a reação dela? Ela costuma lhe bater? Não. Não? Não costuma? São repreensões. Ou nem repreensões?
Então ela não costuma bater só se eu fizesse algo errado. Mas hoje estamos falando aqui de travessuras. Rotineiramente, essas travessuras elas produzem agressões contra o Senhor? Não produzem? Gente, eu não sei se as senhoras e senhores percebem isso. Por quê? Por conta de um ovo, reparem bem, a minha cliente, Bina, foi xingada e foi esbofeteada por causa de um ovo. E por conta das travessuras do filho, ela não faz nada, ela não toma nenhuma atitude. Senhoras e senhores, o testemunho aqui do Beta é parcial, como tem que ser. Um filho tentando defender a honra de sua mãe. O Senhor disse que voltemos à cena do acontecido. O Senhor estava passando com seu amigo, com a Chica, né, com a sua amiga no caso, e vocês escutaram o quê? Como é que vocês descobriram que a galinha estava debaixo do cesto? Eu escutei a galinha, tipo, gritando, né? Onde eu fui olhar o que estava acontecendo, onde eu vi a Bina prendendo a galinha. Mas, nos autos do processo, a sua cliente não viu a Bina colocar a galinha debaixo do cesto. A galinha já estava presa no cesto quando vocês chegaram e escutaram a galinha piar. Ou eu estou enganado? Ela estava lá dentro quando vocês chegaram, não é isso? Então você não viu a minha colega aqui, a minha cliente, colocar a galinha debaixo do cesto. Estou certo? Estou certo. Mais uma inconsistência, senhoras e senhores, para completar a série delas que a gente está sendo obrigado a presenciar neste tribunal. E outra coisa, a alegação. Foi essa cesta que o senhor viu debaixo da galinha? Sim. Sim. Né? Foi essa cesta. Essa cesta é um instrumento de trabalho da minha cliente. Ela vive daquilo que ela planta. Por isso que ela não cria nenhum animal. Porque ela vive da agricultura do seu quintal e ela vende. Nós estamos em janeiro, período chuvoso, período em que as plantas dão sustento. Minha colega, como é rotineiramente, nas sextas-feiras, reparem que hoje é um dia de sábado. Toda sexta-feira, Bina vai ao quintal, vai aos pomares, pega essa cesta, coloca as frutinhas e vai para a igreja. Reparem que não havia ninguém em casa. Quando vocês pegaram uma galinha debaixo do cesto, não havia ninguém em casa. Então, minha colega, minha cliente, pegou as frutas, verduras e hortaliças que tinham dentro dessa cesta, levou para a paróquia e deixou a cesta jogada sobre os pomares. E a Cabiri, coitada, morta de fome, morta de vontade de uma sombra, ela viu aquela cesta e ela foi para aquela cesta. Achou que era um ninho ou algo parecido. Você pode trazer uma bacia? Nós vamos fazer aqui uma simulação. Finjamos. Eu peço que seja um pouco mais breve e também os testemunhos. A gente está mais adiantado porque o tempo está correndo. Viu? Certo, Pedro. Atenção para isso? Certo, né? certo. Ok. Eu posso questionar? Toda. O senhor está assumindo o tempo todo que a galinha estava no quintal de Bina e que já vinha acontecendo há muito tempo que Bina estava atraindo a galinha fazendo trilhas de milho. Aí agora o senhor vem me dizer que a galinha não foi presa no quintal dela? Que a galinha estava no quintal da minha Após cliente, vários dias, não a é segredo para ninguém. A história da trilha de milho era a trilha de milho Feita por ela, né? Atrás feita da por galinha. ela. Quem foi que viu? Quem foi que viu? Ela não fez mal Não nenhum. havia.
Nós estamos na época de chuva. Ela foi para a venda do Sozé comprar o milho no dia seguinte para fazer a plantagem. A galinha foi, comeu o milho. E a partir daí ela se acostumou. Porque animal, quando chega lá, a gente dá uma comida, ele se acostuma. A galinha ciscou o terreno de minha colega, comeu o milho e acostumou-se. E também porque minha colega tinha caridade cristã, distribuindo milho a quem tem fome. Eu queria perguntar se todo dia ela estava fazendo a replantagem. Porque já fazia vários dias que essa galinha estava indo para lá comer esse milho. Ela estava fazendo todo dia a Eu acho que a replantagem. senhora não leu os autos do processo. Eu acho que sim, Ontem, que dia foi que a minha cliente comprou o milho? Ontem. Eu estou enganado? Ontem. Foi ontem que ela comprou. A minha cliente, a prova viva que a galinha já estava há vários dias Ela comprou passando ontem. por essa manipulação de recuperação. Mas não faz sentido essa sua acusação. Porque se ela comprou o milho ontem, ela só podia ter se acostumado naquele mesmo dia, no dia 19. Então a galinha só pega gosto no mesmo dia. Isso é Um animal faminto, quando vê a necessidade de comida, vai atrás. Benedito, eu queria ressaltar que o milho é um alimento agradável ao paladar da galinha. De certa forma, é um alimento ali luxuoso para uma ave. E as condições financeiras da minha cliente não permitem que ela possa comprar esse milho. Então, a galinha se alimenta do que ela come. Senhora Meritíssima, minha cliente foi lesada. Ela comprou o milho, comprou fiado ainda mais, porque ela queria cuidar, fazer uma pequena plantação de milho, e ela foi lesada por uma galinha que anda solta porque não tem um cercado que aprenda, não há um cuidado por parte da Zé de oferecer condições que ela fique lá. Então, Eu gostaria de perguntar se é o quintal da Bina cercado. a telas não há cercado porque ela não cria animais. Você Ela não poderia tem nada para mostrar reter. as telas? Estava falando das obras do próximo. Sem mais perguntas. Vamos dar sequência. Finjamos que isso aqui é a cesta. Galinha estava lá, viu pensou que fosse um ninho, entrou aqui dentro. É uma suposição. Porque ninguém viu Bina colocar a galinha debaixo do cesto. Um cesto que é instrumento de trabalho dela, estava no quintal dela, e a galinha alheia foi para lá. Por quê? Porque é uma galinha solta. O senhor acha que essa possibilidade é possível? Não acha. Baseado em que o senhor diz isso? Porque eu acho que a Bina, né, ela prendeu a galinha porque era para ela ter feito chamado a Zefa para ir pegar essa galinha, né? E não prender a galinha. Ele acha. Senhoras e senhores, Beta acha. Percebam como esse depoimento é parcial. Filho, não julguemos ele. Não julguemos porque um filho quer defender a mãe. Mas fica só nisso. Não tem substância ao seu depoimento. Sem mais perguntas, Meritíssima? Eu queria chamar a próxima testemunha, sou Zé. Vamos lá, Então, Sozé, eu vou fazer algumas perguntas antes desse processo. Sozé, o senhor é o dono da venda local, certo? O senhor pode me dizer há quanto tempo a senhora vende a sua cliente? Desde que eu fundei o comércio, era muito cliente, já faz bastante tempo. Então, o senhor pode me dizer se a senhora Bina, ela paga suas contas em dias? Sim, ela costumava pagar. Costumava pagar? Por que costumava?
ultimamente ela não vem cumprindo, né? Então ela compra o senhor em débito, fiado. Sim, atualmente sim. Então como a senhora Pina faz esses pagamentos? O senhor? Bom, ultimamente como ela vem pegando fiado, ela paga mensalmente. O senhor pode me dar provas concretas de que a Bíblia está em débito com o senhor? Sim, eu tenho um tempo. O senhor trouxe os registros? Isso. Então, caríssimos, como vocês podem ver, esse milho, que tanto foi comentado aqui, ainda está até em débito. O senhor Souza da Venda. Eu também gostaria de recapitular uma coisa que foi muito abordada aqui pelo meu colega. Voltando para essa manipulação que houve da parte divina, ela plantou o milho na terra ou ela apenas deixou esse milho em cima da terra para que a galinha viesse comer? Não seria, de certa forma, uma manipulação? Protesto, meritíssima. Como todos sabem, é uma época chuvosa. Quando se planta, chove, o milho submerge para a superfície, como é comum de acontecer em muitas plantações. São suposições levianas da sua parte. Mas como o senhor me está dizendo, quando esse milho sobe? Nesse caso, ela tinha acabado de plantar esse milho e a galinha comeu a semente do milho. Como é que esse milho já poderia ter crescido se ela comprou o milho ontem? Eu acho que a senhora está se confundindo. Eu acho que O milho não está se crescido. contradizendo. O milho estava na cova e de um dia para o outro não é tempo suficiente de uma semente de milho Então virar ele uma estava árvore. na cova. Ele Ele estava na cova. enterrado. Se estava na cova, choveu, o milho foi para a superfície. E da mesma forma que a senhora articula que a minha suposição é infundada, não há prova alguma de que minha cliente tenha feito o rastro de milho por feitiçaria, como alega seu colega. Eu continuo afirmando que uma galinha não é capaz de se acostumar em um dia magicamente. Ela, no mínimo, deve ter feito essa replantagem, né, como o senhor está afirmando, porque pelos vizinhos não tem registro dessa plantação de milho divina. Ela surgiu ali de um dia para o outro, ela decidiu que ia fazer essa plantagem de milho, e aí essa galinha ia se acostumar apenas em um dia a ir comer aquele milho no quintal dela. Senhora É bem meritíssima, infundado. como eu não sou a minha colega Chimamanda para interromper a fala da minha caríssima advogada de acusação, vou me limitar a dizer que são acusações levianas da sua parte, sem qualquer tipo de fundamentação. Não concordo, acho que tem muita fundamentação. Ó, meu Deus. Então, você pode me dizer especificamente quando foi a última compra que a senhora Dina fez? Foi ontem. Sem mais Ela já nada. vinha comprando antes, mas a última foi essa. Então, ela tem costume de comprar milho. Certo. Obrigada. Sem mais perguntas? Senhor Zé, o senhor já é um comerciante estabelecido na reunião, na toda a região ali de Lourdes. Há quanto tempo o senhor trabalha? 50 anos. 50 anos. O senhor me permite olhar na sua caderneta? O senhor costuma vender fiel? Bom, normalmente eu só vou fiado quando o cliente, eu vejo que é um cliente pagador. E como eu havia falado, a senhora Dina é pagadora. Você é verificado para ela. E por que o senhor atribui o fato de ela não ser mais pagadora que o senhor? Me deixando uns débitos. Uns débitos ou um apenas, que é o milho? Está atrasado. Que dia é hoje? 20. Quando o milho foi comprado? 19. Ontem. Quando ela pediu um prazo menor. Um prazo menor de 24 horas. Senhoras e senhores, isso está virando um circo. Literalmente um circo. Olhando para a sua caderneta, o prazo de o momento em que o freguês foi lá na sua venda, comprou e pagou, nunca, como consta aqui, é de um dia.
E por que eu só quero aplicar essa lógica para minha cliente? Ela falou? Isso não consta. Isso não consta no processo. Um dia, sendo que na sexta ela estava colhendo o pomar, colhendo os legumes para levar para a feira no dia seguinte, ela ia lhe pagar quando recebesse o dinheiro da feira. Pessoas, senhoras e senhores, eu não atribuo outra forma deste senhor, consta no depoimento dele da polícia, que ele se achava dono do ovo. Porque qual era a lógica dele? Se a galinha comeu o ovo, se a galinha comeu o milho e do milho a galinha pôs o ovo, logo ele tem direitos, porque minha colega não pagou. Repare como é impressionante a sua ambição, a sua ganância, a sua concupiscência. É impressionante que um comerciante há 50 anos, vivendo numa região, se apegue em coisas tão nichas, de um dia o senhor cobrar minha cliente e vir aqui se prestar a este papel. Sem mais perguntas, Letícia. Seja mais breve, o tempo está correndo. Gostaria de chamar agora a Vavó Pepeca. Vavó Pepeca, a senhora presenciou a discussão das redes, está correto? Sim. Então a senhora pode me dizer quem é a dona dessa galinha? Bom, como é bem sabido de toda a região, é a minha Zé. Então a senhora está afirmando para mim que todas as pessoas que moram no local sabem que essa galinha foi propriedade da Zé. Isso. Meritíssima, protesto. Nós estamos trabalhando com a obviedade, porque a senhora mesmo disse que estamos com o tempo corrido. Quando foi que E é de disse nada que é legal conhecimento sem geral. obviedade? Eu não estou interrompendo a senhora, eu estou interrompendo a fala da minha colega. É de conhecimento geral que a galinha é de Zéfiro. Isso não está em questão. Na minha época, deixavam os idosos terminarem a história. Isso é uma falta de respeito. Ordem, vamos deixar a advogada de defesa continuar e concluir a fala dela. Então, com sua vasta e rica experiência, a senhora reconhece que uma galinha não se alimenta só de milho. E que a senhora Zé alimentava a galinha com a sua subsistência na casa dela. Sim. Então, a senhora concorda que essa ação da senhora Bina de atrair um animal alheio com alimentos mais atrativos para o paladar da galinha, só para tirar proveito disso, a senhora acha que isso vai contra a conduta de uma mulher católica, já que ela afirma ser uma mulher católica para fazer plantações para as feiras católicas, já que a galinha em questão nem de longe é propriedade dela, a senhora acha que essas ações dela são uma conduta de uma mulher católica? Bom, eu conheço muito pouco a respeito dos dogmas da Igreja Católica, mas eu sei que, assim como a Igreja Católica tem seus próprios princípios, eu também tenho os meus e da minha própria religião, e nós não devemos nos apropriar daquilo que é dos demais. Então me diga, a senhora acha que essa conduta da senhora Bina é um exemplo adequado para uma mulher que é mãe, está aí no aguardo de um filho, usar essas artimanhas para conseguir o que quer, ao invés de pedir ajuda à senhora Bina, porque ela poderia ter, nessas condições que ela está, gestando, todo mundo sabe que grávidas têm aqueles desejos, vontades. A senhora não acha que se ela tivesse pedido a minha cliente, a senhora acha que minha cliente teria negado isso? Concordo que havia meios mais pacíficos para se resolver essa situação. Então a senhora concorda comigo quando eu digo que essas ações são totalmente articuladas, ela foi ali muito manipuladora nessa questão? Creio que, de certa forma, pode ser que sim. Sem mais perguntas. Senhora, por favor. Estou a falar. A senhora mora há quanto tempo nessa comunidade? Desde que eu nasci. Desde que nasceu. A sua experiência é notável porque a senhora já é uma mulher, uma senhora, uma idosa,
grande experiência. Na nossa cultura, na cultura africana, as mulheres idosas têm um conhecimento riquíssimo, conhecimento sobre todas as áreas, conhecimento que ela não aprendeu na faculdade, mas que ela aprendeu na vida. Então, minha pergunta é: a senhora teve filhos? Sim. A senhora sabe todos os problemas por que uma mulher grávida passa, os desejos, toda a questão hormonal. A senhora sabe disso, né? Pois é. A senhora percebe que minha cliente está grávida de 6 meses, um período muito delicado da gestação, porque dependendo de fortes emoções, essa criança poderia ter nascido. Poderia ser um parto prematuro. A senhora considera agressões verbais e físicas como fortes emoções? Sim. E roubo também. Roubo? Isso, o ponto de vista da acusação. E é isso que nós estamos debatendo. Não é uma certeza que esse seu argumento de roubo é alegadamente. Mas a senhora confirma que sim, agressões são fortes emoções. Certo? E com base na sua experiência, a senhora sabe quem é, utilizando uma charada minha caríssima colega, Chimamanda Adichie? Já ouviu falar? Não. Não? Chimamanda Adichie é uma escritora nigeriana. Nós dois vamos saber sobre o ovo, não sobre o Minha senhora meritíssima, eu estou fazendo conjecturas para entender melhor a questão da maternidade, já que eu ser um homem, eu não tenho tanta experiência nesse assunto, então vou me apoiar numa grande pensadora. Seja breve. Obrigado. Chimamanda Adichie fala que nas culturas africanas, a mulher que engravida recebe uma dádiva, porque a maternidade ela é muito importante, porque são as mulheres que são as geradoras de novas vidas. E sendo a mulher grávida um elemento tão importante na nossa cultura, na cultura africana, o que a Zefa fez é algo condenável. Ou a senhora não acha isso? Acho. A senhora acha isso? E a senhora atribui roubo. Baseado em que a senhora falou? A palavra está cedida. O senhor está dizendo que o que a minha cliente fez foi algo condenável, mas eu não sei se o senhor esqueceu, mas a minha cliente, ela é mãe. E o que está em jogo aqui é esse ovo. Sabendo das condições financeiras, mais uma vez eu puxo essa questão das condições financeiras da minha cliente, além dessa galinha ter um valor afetivo, esse ovo serve de alimento. Eu não sei se o senhor sabe, uma mãe ela quer o melhor para os seus filhos, e esse ovo é justamente para o filho dela ter uma alimentação melhor e mais rica de nutrientes. Eu Então, entendo. o que é condenável aqui é o senhor se referir à minha cliente desse jeito, porque ela é mãe e o que ela pensa é no bem-estar da família dela. Mas me desculpe, uma mãe, uma mulher que tem um filho, nunca agrediria uma gestante de 6 meses. Me desculpe a inconsistência, senhoras e senhores. Uma mãe que é preocupada com a maternidade nunca agrediria uma mulher grávida de 6 meses, um período delicado da gestação, porque teve uma privação de sentidos. Então você está dizendo que eu sou uma má mãe, uma mãe ruim? Eu não estou Você atribuindo está a sua dizendo maternidade. exatamente isso. Não estou que atribuindo a sua maternidade. Meritíssima, por favor, só com especificação. Não estou pondo juízo de valor sobre a sua relação com o Beto de forma alguma. Está estou sim, falando quando do você seu fala lado que se eu humanitário. fosse uma boa do seu mãe, lado não faria humanitário. isso. Não, se a senhora tivesse preocupação. Vamos prosseguir, dando continuidade ao caso. Perdão, meritíssima. Porque o despreparo da acusação é impressionante, porque percebo que eu não consigo formular uma linha de raciocínio sem vir com enxurradas de dissertações, porque não são protestos, né? São enxurradas de dissertações. Vamos dar continuidade ao processo ovo. Vamos dar continuidade ao processo ovo e ainda temos outras falas. Certo. Caso eu não seja mais interrompido. Em nenhum momento eu estou levantando questões sobre Zefa ser ou não uma boa mãe.
Estou falando do senso de humanidade, o senso de empatia com relação a outras mães. A outras mães, reparem bem. Senhora, outra pergunta. O que a senhora, qual é a sua opinião formada sobre a cliente? Minha Bina é uma mulher deveras forte que cuida da sua família. Por conta de tudo que ela passou envolvendo o marido, que não entra ao caso agora debater, eu teve que segurar sozinha para sustentar a casa, montou esse negócio da feira, como eu havia dito. E reparem que o que está em jogo é a minha personagem, que se ela está aqui hoje reclamando a posse deste ouro, é porque ela tem direitos. Tem direitos que nós esmiuçamos aqui e agora. Por isso, senhoras e senhores, eu apelo para a consciência de vocês. Porque não é só um ovo que pertence a uma galinha cuja dona é Zéfiro, mas há uma série de valores, de circunstâncias envoltas que envolvem esse processo e que dão direitos plenos à minha cliente de adquirir a posse. Você vai escrever essa notícia? A testemunha Arthur Lemos. Então, senhor Arthur Lemos, estou ciente que você é uma pessoa estudada, estou certo? Sim. Tem muito conhecimento, faz muitas leituras. Então, você tentou aconselhar as rédeas deste processo usando seus conhecimentos em direito? Sim, aconselhei a Zéfiro. A senhora concorda que a galinha em questão é irrevogavelmente propriedade da dona Zéfiro, certo? Concordo. Então, qual foi esse conselho que a senhora deu à senhora Zéfiro? Eu aconselhei a ela que ela requerimentasse a dona Bina por tentativa de furto e usufruto do furto, que seria, no caso, a galinha. Certo. Então, a senhora, usando esses conhecimentos que a senhora tem em direito, está nos afirmando aqui que é sim uma tentativa de furto. E para usufruir desse usufruto do furto, né, que é o ovo em questão. Então, a senhora concorda comigo que o fato da cabine já ser fruto de outra ave, né, que a nossa Zéfiro aqui, que ela já teve, ela já criava, já a torna irrevogavelmente dona da galinha e dos ovos que ela tem. Sim, concordo. Então, o senhor presenciou a briga que houve entre as réis? Não, assim, eu não presenciei ao ponto da multidão, por causa que a multidão logo se agrupou. E como eu vi que eu não ia ganhar nada com isso, eu só avistei de longe quando, aquele momento assim, já uma multidão e quando a patrulha já vinha chegando. Mas quando eu vi que eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum, eu me retirei. Certo. A senhora ainda escutou alguma coisa das pessoas que presenciaram? Não. Apenas o depoimento da Zéfiro mesmo, quando foi me procurar. Certo. O que a Zéfiro lhe relatou? Ela me relatou o acontecido sobre a Bina tentar tomar dela a galinha. E aí ela foi pedir ajuda. Então eu, assim, aconselhei ela mesmo a fazer essa requerimentação para mim. Certo. Muito obrigada, Como é que a senhora prefere que eu lhe chame? Senhora Lemos? Pode ser. Senhora Lemos, a senhora falou que a minha cliente, a Bina, tem intenções de pegar a cabine. A senhora confirma isso? Confirmo. Em base que, por que a galinha estava na casa dela e ela não devolveu a galinha para a Zéfiro? Já que a galinha, todo mundo da região sabe que a galinha é da Zéfiro, e aí a galinha foi até a casa de Bina para comer o milho, tudo bem, mas aí por que a Bina não devolveu a galinha para a Zéfiro, sabendo que a galinha era dela? Minha cliente, senhora Lemos, muito ocupada. Ela vive na paróquia, vive cuidando da vegetação.
como foi provado no testemunho de Beto, ela não estava em casa. Qual é a única certeza? A galinha estava embaixo do cesto e não tinha ninguém em casa. Então a nossa versão é essa. A galinha entrou no cesto, o cesto que foi jogado na pressa porque uma mulher gestante precisa mesmo de muito cuidado, né? E por isso que ela foi correndo para a paróquia. O cesto virou. Porque da mesma forma que pode ser uma versão, a versão da trilha de vocês pode acontecer. O que está em jogo aqui é a questão como nós defendemos esses fatos. Não é isso? Ou eu estou errado? Não, mas eu creio que se ela estava na paróquia, uma missa não demora mais que 1 hora para acontecer. Então, se ela estava na paróquia, então ela não teve tempo mais para nada. Possa ser que ela prefira também trabalhar no período da manhã por causa do sol. Por causa do sol. Então, se ela estava no plantio dela, fazendo as coisas dela, e depois ela foi para a paróquia, e o resto do dia, da noite, então ela não tem tempo nenhum que ela não pudesse chegar na vizinha, já que ambas são vizinhas, moram uma perto da outra, ela assim, sua galinha está no meu quintal, aqui está a galinha. Então ela não fez isso, a galinha ficou na casa dela, e não apenas isso, como o ovo, quando a galinha botou o ovo, estava lá também, ela colocou em cima de um capim, como se fosse um troféu. Então, Por cima de quê? capim. De capim? Como assim capim? O ovo estava em cima de um capim, como se fosse o troféu. E a galinha estava dentro do cesto na hora da confusão. Ele estava sobre o cesto. Ou estou errado? E como é que a galinha então estava dentro do cesto por acidente, o ovo estava em cima do cesto? Estava em cima do cesto. Você acabou de dizer isso. Foi. Sobre. Não sei se ele estava pensando Uma incoerência. Novamente uma contradição. Não, gente. Não. Há contradições. Por quê? Porque, ó, mecanismos linguísticos. Mecanismos linguísticos. A senhora disse que uma vizinha deve colaborar com a outra. Mas ela não estava em casa, como a testemunha do seu lado propriamente avisou. Não havia ninguém dentro de casa. Ela estava na paróquia. E antes chegou Beto e Chico. Pegaram o ovo e deu toda a confusão. Ela teve tempo de tomar a iniciativa, pegar o ovo, chegar aqui, Zefa, tome. Mas e a galinha? Por que ela não devolveu a galinha antes da galinha? A galinha foi pega por Chico e Beto. Levada para Zefa. No momento da discussão geral. Estava na casa de No momento da discussão geral. A senhora mesmo disse que foi testemunha ocular. Então, alguma coisa não está batendo aí. Né? Passadas essas inconsistências que a gente percebe, vamos falar da senhora. A senhora trabalha aqui. Protesto, a questão aqui é o ovo. Eu estou tentando traçar características sobre a personalidade da testemunha que são importantes para a legitimidade do depoimento dela. Eu tenho bacharel em Direito. A senhora é bacharel em Direito? Trabalhei com notário por alguns anos. Por alguns anos. Ainda trabalha? Não. Por quê? Por condições alcoólicas. Vamos se ater só ao ovo. Sei. Questão Já vai dar 9 anos. acabou. Alcoolismo é um grave transtorno que precisa ser tratado. Pois bem, no seu depoimento à polícia, a senhora disse que tanto a Zefa quanto a Bina tinham direito do ovo, por conta das bases consuetudinárias. O que é que a senhora explica? Eu falei que o que estava acontecendo era um litígio de Bases que consuetudinárias. acontece recorrentemente as pessoas brigarem por posse. Por que elas acham que é uma da outra. Mas eu acredito que a galinha seja de Zefa, porque a galinha já era filho de outra ninhada, né? Filhote de outra ninhada da mesma, né? Não está em pauta a posse da galinha, mas sim a posse do ovo. Se o ovo é da galinha de Zefa, então o ovo também pode ser de Zefa. Mas as condições em que esse ovo foi produzido é a questão que está sendo debatida aqui. Ou eu estou enganado? Não, sim, mas se a Bina tem o milho, né? Se a Bina tem o milho e a galinha vai até o milho, como você disse, é uma questão de sorte. Porque se a Zefa também tivesse o milho, a galinha
possivelmente ficaria também com Zéfiro. A senhora mesmo falou que Dina é uma das partes lesadas. Porque a galinha comeu o milho dela, o milho que sempre viraria uma plantação. Mas aí o milho não era dela porque ela ainda não tinha pago. Então significa, é como se dizer também que o ovo fosse do próprio dono da venda que vendeu o milho para Outra base consulinária que eu derrubei. Por quê? O que é base consulinária? Um hábito que é legitimado. Se ele, a todos os clientes, oferece um prazo de 15 a 30 dias a todos os outros fregueses e oferece um dia a ela, isso não é motivo dele andar cobrando. Portanto, é dela o milho. O milho é dela. E somente dela. Até que passe o prazo marcado de 15 a 30 dias. Ou a senhora, entendida das leis, não concorda? Não concordo. 2 minutos para encerrar a sessão. Acho que não. Eu não concordo porque se o milho ele está sendo vendido, quem tem que pôr a lei em cima do que está sendo vendido é o próprio dono do milho. Assim como a Zefa tem posse da galinha, ela poderia, né, ter posse do ovo também, que é a da galinha. A senhora está se confundindo porque a polícia, a senhora falou das bases consulinárias. Não, você E agora, não. não, no seu depoimento, a polícia. Eu estava analisando um caso ainda antes de Não. Sim, estava analisando. Isso aqui se trata de um protesto de litígio, alguma coisa assim. Senhoras e senhores, é um testemunho um tanto estranho, confuso. Eu quero dizer que o ovo é de Zefa, que a galinha é de Zefa. Se o ovo pertence à galinha, então o ovo é de Zefa também. Meritíssima, a senhora me permite mais uma citação. Essa Nossa Senhora Lemos, logicamente, não é uma Gabriela, porque ela muda de opinião a cada dia.